Bom dia a todos. Nós vamos dar início, à nossa atividade de palestra pública, mas para o mesmo, antes de mais nada, vamos agradecer o 28º seu pela oportunidade, pelo convite que nos chegou através da Rose, e é com muita alegria que aqui estou. Mas vou me apresentar, Eu sou Angélica dos Reis Rodrigues, eu sou do 12º seu. Minha casa espírita é a Sociedade Espírita Jorge, e é com muita alegria mesmo, que neste momento nós nos confraternizamos, dividindo esse momento de estudo, esse momento em que estaremos envoltos à mensagem de Jesus, que é tanto necessária, para o nosso consolo, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, para que possamos efetivamente caminhar. E para que possamos iniciar, nós vamos fazer a leitura de um texto do livro Fonte Viva. É uma mensagem de Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. O tema de hoje, o tema é Se Soubéssemos, é a lição 38. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é uma fala de Jesus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta da sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não petraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal não sabem o que fazem. Então, a partir dessas reflexões, proposta pelo nosso amigo Emmanuel, nós vamos orar. Senhor Jesus, amigos espirituais, que no dia de hoje nos envolvem, nos orientam. A nossa gratidão, Senhor, acima de tudo, pela oportunidade que nos dá de termos alguns minutos, uma hora com a sua presença. Pedimos, Senhor, que nessa hora bendita, possamos, Senhor, efetivamente apreender, refletir nos seus ensinamentos que nos chegam, fazendo deles, Senhor, os instrumentos para que possamos ter um caminhar mais saudável, para que possamos ter um caminhar mais alinhado à sua lei de amor, para que possamos, Senhor, nos sentirmos consolados, nos sentirmos estimulados
para que possamos nos lembrar, Senhor, que estamos vivenciando, né, fatores e fatos necessários ao nosso crescimento. Mas também, Senhor, nos lembrarmos que temos uma contribuição a dar, que é o nosso esforço, o nosso desejo permanente de sermos felizes. E que essa felicidade, Senhor, tenha sempre a coerência com a lei do amor. Lembrando-nos sempre que podemos ser felizes, mas essa felicidade só será real, Senhor, se somado à nossa alegria, aqueles que estão à nossa volta, todos os nossos irmãos, também assim seja. E em pensando em nossos irmãos, Senhor, desejamos que os amigos espirituais possam alcançar a cada um, fazendo com que cada um de nós seja capaz de reconhecer-se como filho de Deus, favorecendo, Senhor, que a luz seja alcançada, que a nossa luz, né, seja efetivamente manifesta e assim nos aproximarmos de Jesus, pois próximo a Jesus, Senhor, estaremos cada dia mais próximo ao Criador. Então, com os nossos pedidos e rogativas, Senhor, pedimos que possamos dar início à nossa atividade de reunião pública do dia de hoje. Muito obrigado, graças a Deus. Então, mais uma vez, lembrando que eu sou Angélica, da Sociedade Espírita Jorge, que as pessoas vão conhecer como SEG, e hoje eu tenho aqui, né, como tarefa, compartilhar com vocês o fruto do meu estudo, que foi baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, dos itens 2 a 5, com o tema Diferentes Estados da Alma na Erraticidade. É interessante sempre percebermos que, quando nós vamos estudar um tema proposto no Evangelho, um tema proposto por Kardec, pelos Espíritos, é sempre interessante nós pensarmos no contexto histórico que aquela temática chegou até nós. Então, esse tema, Diferentes Estados da Alma na Erraticidade, ele nos chega através de uma reflexão que Kardec propõe na fala de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 14. Eu vou reproduzir para vocês, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, nós vamos ficar com esse pedaço. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Kardec propõe essa temática a partir justamente dessa afirmação de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E para, né, darmos o pontapé inicial, nós vamos começar a pensar por que Jesus faz essa afirmação a nós, né? Que contexto histórico era aquele em que Jesus nos diz, nos faz essa afirmação? Jesus vai nos falar sobre isso no seu discurso de despedida, que tinha como objetivo consolar, pedir tranquilidade aos seus seguidores, aos seus apóstolos, né? Essa fala, ela está lá na última ceia. E é preciso lembrar que é também na última ceia em que Jesus fala do que iria acontecer com ele, que ele fala da traição, que um dos próprios discípulos seria, um dos apóstolos seria o traidor. Ele fala da sua morte. Ele fala que os seus seguidores não poderiam estar com ele, ou seja, é no discurso da última ceia, é também no discurso da última ceia, que Jesus vai falar dos acontecimentos que, naquele momento, seriam acontecimentos muito dolorosos. É Jesus falando da morte, né? Jesus está anunciando a sua morte. Bom, conhecedor, né? Jesus conhecedor das nossas limitações, das nossas dificuldades em lidar com esse fenômeno que nós conhecemos como morte. E, principalmente, estamos falando de há 2000 anos atrás, né? Então, muito menos se conhecia sobre o fenômeno da morte.
nós ainda não tínhamos alicerçado em nós a questão da imortalidade da alma, a questão de que nós somos espíritos imortais e que utilizamos a encarnação, ou seja, esse determinado intervalo de tempo que aqui estamos no nosso planeta Terra, ele tem um objetivo, ele tem uma missão, mas que a vida não se extingue. Na verdade, o que vai ter extinção, o que irá morrer, é o nosso corpo. Mas nós continuaremos com todas as nossas emoções, com todos os nossos sentimentos, com todo o nosso conhecimento ou com a ausência desse conhecimento. Então, Jesus, ao falar sobre há várias moradas na casa do Pai, já dava àqueles seguidores a ideia da imortalidade, além de prepará-los para o porvir. Né? Ao dizer que há várias moradas, e esse texto ele continua, ele também vai dizer que ele estará conosco sempre, que ele está preparando o lugar para cada um deles, para cada um de nós, isso vai trazer o consolo, isso vai trazer a motivação de seguir. Mas nós precisamos lembrar que, passado alguns séculos, lá no século XIX, lá em 1857, nos chega a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, pois nós já estávamos em condições de aprofundar um pouco mais o significado dessa fala de Jesus. E a doutrina espírita ela vai nos revelar alguns campos, alguns outros significados para a fala de na casa de meu pai há muitas moradas. Para trabalhar esses significados, nós fomos ao Evangelho, mas nós também utilizamos algumas reflexões propostas por Emmanuel, né? Na verdade, nós fomos no livro de Martins Peralva, chamado Pensamento de Emmanuel, onde Emmanuel vai apresentar a nós, coerente com o Evangelho segundo o Espiritismo, 3 categorias desse mundo. E aí, por que ele vai apresentar? Porque, primeiro, nós vamos fazer a relação de na casa do meu pai há muitas moradas, como entendendo, entendendo igual a mundos. Então, nós podemos dizer que na casa de meu pai há muitos mundos. E a nossa pergunta é: que mundos são esses? Então, o primeiro mundo que nós vamos compreender é o mundo físico, ou melhor, são os mundos físicos, que o Evangelho vai dizer a nós que é o universo. Então, Kardec nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo as diversas moradas do Pai, a casa do Pai, como sendo o universo. Então, nós vamos entender que, isso está lá no Evangelho, que as diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito. Então, as diversas moradas são os planetas, são os corpos celestes que ofertam aos espíritos morada nos períodos em que nós estamos encarnados. E é interessante a gente perceber que essas moradas, e não somos nós que estamos falando, e sim os espíritos, elas vão oferecer aos espíritos que nelas encarnam as condições necessárias e proporcionais ao grau de adiantamento de cada espírito. Então, isso já nos traz uma luz dizendo que o nosso planeta, que aí nós vamos pensar em nós, o nosso planeta Terra é uma das moradas desse universo. Então, nós vamos compreendendo que somos espíritos imortais, mas que, além da possibilidade de estarmos no planeta Terra, existem outras possibilidades, existem outras moradas, existem outros mundos, existem outros planetas, e existem outras possibilidades, outras moradas, por quê? Porque, assim nos afirma no Livro dos Espíritos, na questão 132, que cada encarnação,
cada momento em que nós estivermos no nosso planeta, passarmos pelo nosso planeta, cada momento, né, que nós estivermos vivenciando o que nós conhecemos como vida física, onde nós temos uma personalidade, onde nós apresentamos as nossas características, onde nós vamos aprender, cada um desses momentos, ele tem um objetivo claro. E esse é o objetivo a todos nós. Né? Da mesma maneira que fomos criados simples e ignorantes, a todos nós é dado o objetivo de alcançarmos a perfeição. Então, a encarnação, ela se apresenta, a vida física, ela se apresenta ao espírito para que ele possa progredir. Para que ele possa progredir. Aí a gente poderia pensar, progredir, Angélica, alcançar a perfeição, o que seria progredir? O que seria alcançar a perfeição? Então, vamos lá. Nas nossas limitações, nós vamos entender alcançar a perfeição como sendo alcançar um estado de felicidade, felicidade esse gerada pela prática da tolerância, pelo desenvolvimento da solidariedade, da fraternidade, pela capacidade de perdoar, pela capacidade de se resignar, por sermos humildes, né? Enfim, por todas as manifestações em nós sejam manifestações de amor, sejam manifestações de caridade, seja benevolência, ou seja, pela compreensão do nosso papel, pela compreensão de que nós somos imagem e semelhança de Deus e que essa imagem e semelhança de Deus se expressa através de uma prática bondosa, de uma prática positiva, do amor. Lembrando que a lei de Deus fala sobre o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando pensamos nos mundos físicos, vamos pensar que esse mundo físico, o mundo físico que os espíritos estejam ligados, eles têm relação com as condições morais de cada espírito. E aí, gente, olha, é isso mesmo. Então, quando a gente pensa na Terra, quando as pessoas pensam no nosso planeta mesmo, nas dificuldades, naquilo que nós temos a desenvolver, e eu estou falando fisicamente, né? Nós temos áreas de deserto, nós temos precipitações, chuvas, nós temos fenômenos naturais que às vezes nos colocam em condições de dificuldade para que a gente possa se desenvolver. O planeta sempre vai nos dar as condições necessárias para que a gente possa se desenvolver fisicamente, para que a gente possa se desenvolver intelectualmente, para que a gente possa se desenvolver moralmente. É claro que nessa relação do planeta, e nós temos visto isso, nós cometemos alguns equívocos, né? Nós, às vezes, pela nossa infantilidade, pelo nosso não desenvolvimento moral, nós ainda estabelecemos uma relação do planeta, com o planeta de muita exploração. E, às vezes, aquilo que nem estava previsto acontece porque é consequência das nossas próprias ações. Nós hoje estamos despertando para as questões de ecologia, né? Mas isso não era uma realidade. Em função do quê? Em função mesmo do nosso não desenvolvimento moral. Em função da nossa ganância, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, nós deixamos de entender que o nosso planeta é a nossa escola. E essa atual escola, né? Por quê? Porque também precisamos entender que, assim como nós, os planetas, né, as nossas moradas, as nossas diversas moradas, elas também estão em processo de desenvolvimento. Por isso que nós, espíritas, já refletimos sobre o fato de que o nosso planeta está em uma transição, está se desenvolvendo, eles também estão sobre a ação da lei do progresso. Lei do progresso é essa que sempre promove, nos empurra, nos condiciona a buscarmos a essa perfeição.
E aí é interessante que quando se fala nisso, nos diversos mundos habitados, e que esses mundos terão relação com o nosso grau de desenvolvimento, Kardec vai nos apresentar algumas categorias. E é sempre importante nós entendermos o seguinte: quando Kardec nos apresenta uma categoria, uma classificação, ele está classificando de uma maneira didática. O que isso significa? Classificando de maneira que nós possamos entender, compreender, né? E aí Kardec vai, sobre os mundos, nos dar 5 classificações. Então, ele vai dizer para a gente que existem 5 categorias de mundos habitados. E é interessante que, quando a gente pensa nessas categorias, quando a gente pensa no significado de cada um desses patamares, a gente vai perceber uma relação conosco, com a nossa condição mesmo. Então, quais são as classificações de Kardec? Kardec vai dizer que existem os mundos primitivos. Então, a primeira categoria apresentada do Kardec são os mundos primitivos. E o que seriam os mundos primitivos? Os mundos primitivos são os mundos que vão se destinar às primeiras encarnações da alma humana. Então, os espíritos, né, quando ele está começando, desenvolvendo o livre-arbítrio, aprendendo, saindo do instinto, né? Ele não é só mais instinto. Quando ele já tem, né, a questão mesmo da individualidade, ele compreende a individualidade ou está aprendendo a compreender, trabalhando os seus desejos, as suas escolhas, né? Tendo que trabalhar a partir da racionalidade, ele está lá no mundo primitivo. E nós já vivenciamos, né? Nós, no planeta Terra. Nós temos essas imagens do mundo primitivo, né? Lá nos inícios, nos primórdios, nas primeiras civilizações, nós vamos perceber que nós éramos muito mais primitivos. E quando a gente fala nisso, aí a gente pode pensar nisso mesmo, olha, podemos pensar, quando olhamos para o passado, e a história faz isso conosco, né, a disciplina História, ela percebe, ela nos coloca em condições de percebermos as nossas características anteriores, né? Nós ainda não estávamos voltados justamente para quê? Para a sobrevivência, são os primeiros resquícios, né, de desenvolvermos mesmo a racionalidade, a intelectualidade, a organização, muito voltados para nós mesmos e talvez para os nossos cães, para as nossas tribos, mas ainda com dificuldade de desenvolver a solidariedade, a fraternidade, de nos reconhecermos como humanidade, como irmãos. Então, a gente vai percebendo essas características. Desde lá dos primatas, né? Desde das primeiras expressões da racionalidade até os dias de hoje, a gente percebe algumas características primitivas. Nós também, Kardec também vai nos apresentar o mundo de provas e expiações, é a segunda categoria. Mundo de expiações e provas, é a ordem ao contrário, né? E ele vai nos dizer lá no Evangelho que nos mundos de expiação e provas, o que domina é o mal. E eu tenho que dizer que nós estamos nessa categoria, né? Mundos de provas e de expiações e provas. Mas também estamos em transição, graças a Deus por isso. Onde predomina o mal? Então, vamos entender provas e expiações, né? Provas, olha, nós já passamos, fizemos os primeiros treinos de lidarmos com o livre-arbítrio, fizemos os primeiros treinos na nossa capacidade de escolha, né? de escolher quais os caminhos, o que iremos colocar como meta. E nessas escolhas nós cometemos acertos, né? Mas nós também cometemos equívocos. E aí a gente precisa lembrar que cada uma desses mundos, cada um desses processos, cada uma das encarnações tem sempre como objetivo estabelecer ou fazer com que nós cheguemos à perfeição. Então, nós estamos falando de aprendizado, nós estamos falando de construção.
Nós estamos nos construindo, né? A gente fala muito de reconstrução, mas, na verdade, nós ainda não estamos acabados em relação aos desenvolvimentos morais e intelectuais. Tem muita coisa ainda a aprender. Como ainda temos muita coisa a aprender, nós ainda cometemos equívocos, erramos, né, o alvo, né, que as pessoas chamam de pecados, cometemos pecados. Pecado nada mais é do que errar o alvo, ainda erramos o alvo, que é a perfeição. E aí nós precisamos de novas encarnações, novas vivências, para novos aprendizados, mas precisamos consertar, refazer, ou precisamos aprender aquele item que é importante. Porque se eu preciso aprender sobre a solidariedade, eu posso ter uma vivência de milhões de anos, mas a solidariedade é um item que eu preciso desenvolver. E aí a encarnação me dará a oportunidade de aprender. É expiar. É expiar. Eu vou aprender. Só que nesse processo a gente se magoa, né? A gente machuca uns aos outros. Então, nós precisamos reestabelecer as relações de maneira saudável. É o expiar. Então, a cada encarnação, nós temos sempre como missão o quê? Nos alinharmos à lei é lei de amor, então precisamos aprender a nos amarmos. É o expiar. E quando nós aprendemos, nós passamos pela prova. Então, a prova é a prática daquilo que nós aprendemos. Então, nós estamos nesse mundo. Só que como esse mundo saiu ainda, né, da condição primitiva, nós ainda temos muitas dificuldades. Por isso que ele vai dizer que no mundo de provas e expiações ainda domina o mal, né? Domina o mal. E domina o mal justamente por isso. Porque dessa perfeição nós ainda temos muito poucas manifestações. A próxima categoria é o mundo de regeneração. Então, o mundo de regeneração, nos diz Kardec, é nos quais ainda as almas precisam expiar, mas existem forças novas, existe um equilíbrio entre o bem e o mal. É um equilíbrio. Se no mundo de provas e expiações domina o mal, no mundo de regeneração a gente tem um equilíbrio entre o bem e o mal. Então, vai nos trazer maior alívio, maior descanso, né? Mas nós continuaremos na nossa luta de buscarmos a perfeição. E aí ele vai dizer para a gente que existe uma outra categoria, os mundos ditosos, que é aquele onde o bem supera o mal. Ele vai falar sobre os mundos celestes ou divinos, que são as habitações dos espíritos depurados. Sabe aquele objetivo, alcançar a perfeição? Quando nós chegarmos nesse ponto, nós seremos espíritos puros. E em sendo espíritos puros, nós estaremos em condições de estarmos nos mundos celestes ou divinos. Tudo isso é interessante sobre o ponto de vista físico, mas veja que isso tem relação conosco, com as nossas condições. E aí, Emmanuel, né, falou o tempo inteiro do físico, falou da encarnação. Mas é só sobre o ponto de vista físico que Jesus estava falando? Não. Jesus também estava falando sobre os mundos espirituais. Os mundos espirituais. E o que seriam os mundos espirituais? Os mundos espirituais são as diversas zonas espirituais, superiores ou inferiores, além das fronteiras físicas, onde a vida palpita com a mesma intensidade das metrópoles. Então, nós sabemos que, ao desencarnarmos, nós poderemos ainda manter relação com o nosso planeta Terra, né? Poderemos. Deveremos, na verdade, manteremos relações com o planeta Terra, dependendo do nosso grau evolutivo, né? E aí nós iremos ou estaremos num estado que se chama de erraticidade. A erraticidade é justamente esse período, esse intervalo entre uma encarnação ou outra. É quando nós estamos efetivamente no mundo espiritual.
Estabelecemos relação com o mundo físico? Sim, mas estamos na vivência espiritual. E essa vivência e essa condição no mundo espiritual, ela pode ser uma vivência, um estado venturoso, ou pode ser um estado triste, né? O Kardec ele vai dizer, pode ser um estado venturoso ou pode ser um estado desgraçado, um estado triste, um estado infeliz. Por quê, gente? Olha, não podemos nos esquecer que a condição de bem-estar ou a condição de sofrimento tem sempre relação conosco. Tem sempre relação conosco. Então, se a nossa vivência é uma vivência coerente, uma vivência pautada a esse desenvolvimento da perfeição, se nós compreendemos que, enquanto espíritos encarnados, nós precisamos desenvolver a intelectualidade, sim, estudar é importante, precisamos desenvolver o conforto, precisamos nos desenvolvermos material, isso é importante, sim, porque somos espíritos encarnados. Mas não podemos esquecer que nós precisamos nos desenvolver espiritualmente também. E desenvolver espiritualmente é sempre lembrar que nós temos missões, objetivo de nos melhorarmos. Então, se eu, enquanto encarnado, levo uma vida de egoísmo, levo uma vida de ganância, levo uma vida de maldade, de crime, não me importo com quem está à minha volta, ou, ao me importar, são só os meus, não me reconheço, não reconheço os que estão à minha volta como todos irmãos, é óbvio que se eu passo a ter uma vida espiritual e eu não desenvolvi essa vida espiritual, não me preocupei com essa vida espiritual, eu vou me deparar com uma ausência de valores. E se eu não desenvolvo esses valores, eu vou gerar dor. Primeiro, por não conhecer a minha realidade de espírito. Porque se eu não reconheço a minha realidade de espírito, como eu vou lidar com esse mundo que é espiritual? Mesmo já tendo estado por lá, tendo uma vivência, né, espiritual longa. Mas a cada encarnação eu preciso trabalhar essa realidade. Se eu não desenvolvo essa realidade, eu não vou ter nessa vivência, nesse momento da erraticidade, o bem-estar. Então, aquele que foi mal, ele não vai, porque desencarnou, se tornar uma pessoa boa, um espírito bom de uma hora para outra. Não. A gente precisa lembrar que nós estamos angariando valores, são valores, né? É isso. O Manuel Filomeno de Miranda, ele vai dizer para a gente que a alma liberada da matéria não se transfere para regiões excelsas de imediato. Então, de imediato, a gente vai ficar em zona muito próxima àquela que nós construímos nos nossos desenvolvimentos. Então, quando pensamos, né, nesses mundos habitados como a espiritualidade, nós precisamos pensar em nós, o que nós estamos construindo, o que nós estamos fazendo. Será que nós estamos buscando a consolação? Será que nós estamos buscando nos desenvolver? Será que nós estamos procurando relações saudáveis? Será que nós temos consciência de que tudo que nós estamos construindo como material é transitório? E que o que fica realmente para nós, o que iremos levar, são as nossas experiências sentimentais, são as nossas relações. E por isso há necessidade de carregarmos nessa memória qualidade, as melhores qualidades, né? Que por isso nós precisamos trabalhar para não ficarmos presos à culpa, ao arrependimento. Porque se eu tenho consciência que eu estou num processo de aprendizagem, eu também tenho consciência de que eu vou cometer equívocos. E se eu vou cometer equívocos e sei que eu terei uma nova oportunidade, diante desse equívoco eu vou trabalhar, eu vou buscar, eu vou estudar, eu vou me instrumentalizar para que quando eu retorne novamente ao corpo físico, eu consiga ter êxito.
Mas, se eu não tenho consciência disso tudo, diante da dor, diante daquilo que eu fiz ao outro, daquilo que eu recebi do outro, eu gero mais dor. Porque nós estamos falando da dor moral, que é mais grave do que a dor física. Com certeza, é mais grave que a dor física. Então, quando Kardec propõe que nós pensemos na alma na erraticidade, ele está propondo que nós pensemos qual será a nossa condição ou em que condição eu vou retornar ao mundo espiritual. Com que consciência? Né? O que eu terei desenvolvido para retornar ao mundo espiritual? E, para isso, Emmanuel vai, então, pedir que a gente pense nesse mundo íntimo. Ele vai falar para a gente das vários departamentos da mente. Olha o que ele diz. Ele vai dizer também para a gente que as diversas moradas pode ser representada pelo nosso íntimo. Jesus também estava falando do nosso íntimo. Ele diz, os vários departamentos da mente, onde se demora pensamentos, reações, dramas, tragédias, anseios e realidade do espírito. Então, a morada do Pai também está em nós. Nós somos moradas do Pai. O nosso íntimo também é. A morada mental do homem equilibrado, ele vai apresentar aquela ordem, aquele asseio, a disciplina, o respeito encontrado nas residências bem cuidadas no plano físico. Olha que interessante. Então, quando estamos falando da nossa condição no mundo espiritual, nós estamos falando da limpeza do resultado, melhor dizendo, do cuidado que nós tivemos com a nossa casa mental. E como se cuida dessa casa mental? Se cuida dessa casa mental buscando exatamente o que nós estamos fazendo, buscando nos alinhar à lei, conhecer o Evangelho de Jesus, buscando nos desenvolvermos intelectualmente, culturalmente, buscando qualidade naquilo que nós estamos assistindo, que nós estamos lendo. É essa limpeza da mente, buscando utilizar esse recurso maravilhoso que é a prece, porque a prece nos coloca em condições de estabelecermos relações saudáveis com o mundo espiritual, apesar de estarmos no campo físico. Buscando, através da prece, por exemplo, estabelecer uma relação saudável com o nosso mentor, ou com os nossos mentores, com nossos anjos guardiões. Por quê? Porque eles estão aqui. Quem precisa estabelecer uma relação saudável somos nós, porque da parte deles sempre será saudável. Buscando, pensando que na nossa jornada, enquanto espírito que somos, cometemos acertos e equívocos, e por isso, com certeza, temos seres que precisam nos perdoar. Então, vamos pedir perdão, mesmo aquele ser que a gente não sabe nomear. Vamos pedir perdão aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos amigos, às nossas relações. Vamos trabalhar em nós o otimismo, não um otimismo irresponsável, mas um otimismo alicerçado na certeza de que cada dor, cada dificuldade que nós estamos passando é temporária. Porque o que é uma realidade para nós, espíritos, é que um dia nós alcançaremos a perfeição. O que é uma realidade para nós, espírito, não é esse pedaço de vida do espírito que nós conhecemos como encarnação, mas nós, enquanto espírito, a nossa vida espiritual. Então, as dores, as dificuldades passarão. Da mesma maneira que essas alegrias que o planeta nos oferece em relação à comodidade, ao conforto material, também passará. Também passará. Então, é essa consciência. É trabalhar de maneira que nós estejamos sempre angariando instrumentos, estejamos angariando sempre recursos espirituais.
E quando nós falamos de angariar recursos espirituais, não estamos dizendo que precisamos estar sempre nas instituições religiosas. Estamos dizendo que nós vamos trabalhar por relações saudáveis. Estamos dizendo que nós vamos trabalhar para que essas virtudes que estão em semente em nós, porque nós possuímos cada uma das virtudes, precisamos necessariamente fazer com que elas se germinem, com que elas se manifestem através das nossas mãos. Precisamos trabalhar para diminuir as diferenças sociais e econômicas, para diminuir as diferenças intelectuais. Precisamos trabalhar para o desenvolvimento de todos, reconhecendo que esse planeta ele é bendito. Ele nos dá todos os recursos necessários. Somos nós que precisamos aprender a administrá-los adequadamente. Precisamos entender que Deus é amor e que dor e sofrimento não é criado por Ele. Então, se nós estamos vivenciando a dor, se nós estamos vivenciando a dificuldade, ela passará e ela representa para a gente uma aprendizagem. Por isso que precisamos perguntar: o que tenho a aprender nessa situação que nesse momento é tão dolorosa? Precisamos nos lembrar que aqueles companheiros que retornaram à pátria espiritual, que a ausência física nos traz dor, né? E traz mesmo. A ausência física dolorida, não poder abraçar, não poder ouvir, não poder nem brigar, porque às vezes a gente briga, né? Tem famílias que brigam, mas não são inimigos, é a forma de expressão que a gente não sabe se é adequada ou inadequada, mas é a forma que se relacionam, que a ausência desses entes queridos nos traz dor. É preciso lembrar que um dia estaremos juntos. E se estaremos juntos, na nossa ausência ou na ausência de cada um deles, vamos ter o quê? Vamos ter efetivamente o que nós vivenciamos, o que sentimos quando estávamos juntos. Então, por isso, vamos aproveitar essa oportunidade em que ainda estamos juntos fisicamente para construir as melhores memórias. O nosso estado no mundo espiritual, o nosso estado no mundo físico, as condições oferecidas pelos mundos físicos, eles têm relação direta com as nossas necessidades, com os nossos desenvolvimentos. Como nós estamos chegando ao final, nós vamos terminar com uma recomendação, com uma convocação, melhor dizendo, do nosso amigo Emmanuel. E nós podemos entender nessa convocação do amigo Emmanuel a presença de Jesus, que no decorrer de toda a sua jornada próximo a nós, nos deu um caminho, né? Nos apresentou esse desafio que é trabalhar em prol da nossa perfeição. Então, Emmanuel vai dizer o seguinte: ao esforço renovador, em busca da felicidade que não se extingue nem aqui, nem no mais além, assegura-nos que, trabalhando e servindo, aprendendo e amando, a nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa, entrando gradativamente em contato com os grandes gênios da imortalidade gloriosa. Então, vamos trabalhar, vamos servir, vamos amar, para que a gente possa estar em contato com esses gênios, para que a gente possa transitar por essas categorias de planetas que nos foi apresentados, conscientes de que esse momento, essa vida, essa personalidade que nós temos agora, ela só é um recorte, ela é só um pedaço. Nós temos como finalidade, como certeza, que um dia nós seremos felizes, porque um dia nós seremos perfeitos. E aí é interessante perceber isso, né? Porque quando a gente olha para Jesus, que é o nosso guia, que é o nosso modelo, que é o nosso exemplo de perfeição, né? É quem a gente pode comparar como sendo perfeito, nós vamos perceber que um dia nós seremos amor. Nenhuma dor, nenhum sacrifício, nenhuma dificuldade poderá nos abalar,
porque a nossa relação com Deus, a nossa certeza da filiação será tão concreta que teremos condições de dizer: eu e o Pai somos um só. Muito obrigada a todos. E eu espero, né, que a gente possa refletir, que a gente possa buscar, que a gente possa ir nos textos, né? Então, novamente vou falar, fui no livro Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, o Evangelho, né? Então, que a gente busque o capítulo 3 para aprofundar esse estudo e nos instrumentalizarmos, né? Para que a gente possa acertar o máximo possível, aprender o máximo possível, para que essa passagem pelo nosso planeta ele também seja marcado por um olhar de quem está aprendendo, um olhar de otimismo, um olhar de esperança. Precisamos muito desenvolver a esperança, desenvolver a fidelidade a Deus. Um beijo no coração de todos. Então, para encerrar esse momento, agradecida mesmo, agradeço o 28º Seu pela oportunidade do estudo, pela oportunidade, né, de me colocar em condições de revisitar essas informações, esses autores e, acima de tudo, a mensagem de Jesus. Então, vamos orar, né? Agradecendo ao Senhor a oportunidade, agradecendo, né, a certeza de que nessa jornada não estamos sós, podemos contar com nossos amigos espirituais e pedindo, Senhor, que as suas vibrações amorosas possam alcançar aqueles amigos que nesse momento ainda estão ou estão enfrentando grandes dificuldades, aqueles amigos, Senhor, que por essas dificuldades estão se sentindo desesperançosos, aos irmãos, Senhor, que ainda não despertaram para a sua realidade, para a sua presença, que no primeiro momento, ao tentarem abrir os olhos, só percebem as trevas. Que cada um deles possam ser abraçados. Desejamos também, Senhor, que essas mesmas vibrações amorosas possam alcançar os asilos, possam alcançar os hospitais, possam alcançar os orfanatos, possam alcançar, Senhor, os irmãos que nesse momento estão fazendo das ruas a sua casa, que possa alcançar os corações dos líderes governamentais, Senhor, para que possamos despertar, para que possam despertar, né, das possibilidades, daquilo que é capaz de realizar, que tem como missão realizar para amenizar as dores. Que possas tocar os nossos corações, Senhor, para que a gente tenha o olhar claro, sincero, para que a gente tenha as nossas mãos voltadas ao bem, voltadas à prática e ao reconhecimento de que cada um de nós somos irmãos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Então, muito obrigado ao 12º Seu e até a próxima.